Olá, boa noite. Que saudades de estar aqui com vocês. Eu acredito que tem aí uns 30 dias, um pouquinho mais, que nós não fazemos uma live como essa, uma conversa sobre ansiedade, como eu costumo dizer, conversando sobre a ansiedade. Vou esperar mais um pouquinho para algumas meninas entrarem, né? Porque nós estamos começando agora às 20h30 e nós temos muitos assuntos importantíssimos que eu trouxe aqui para somar na sua vida e na minha também, com certeza. Bom, o nosso tema de hoje é fuja da ansiedade que te escraviza. Mas antes de começarmos, entrarmos nesse assunto, eu gostaria de convidá-la a pedir a ajuda do Espírito Santo para esse momento. Então, que se você... O nosso tempo é tão precioso, o seu tempo é tão precioso, que se você parou aqui para me ouvir neste momento, que eu peço então que você possa abrir o seu coração, que você não está me ouvindo por acaso, que nós não estamos nos encontrando por este meio da internet, através dessa live, de uma forma tão abençoada por Deus que nos permite. Eu estou aqui no Paraná e eu não sei onde você está, mas a internet nos ajuda a ter essa proximidade, a conversarmos, trocarmos informações e que eu consiga somar um pouquinho que seja na sua vida. Então, para começar, vamos pedir que o Espírito Santo esteja conosco, no seu coração, na sua mente, no seu ouvido, e eu, neste momento, me deixo ser instrumento do que Deus deseja falar ao seu coração, a você. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Peçamos também a intercessão de Nossa Senhora, que nos guie e nos abençoe, nos cubra com o seu manto nessa noite. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E também pedimos a intercessão de São Miguel Arcanjo. Muitos estão fazendo os 40 dias, né, com São Miguel Arcanjo. Que ele possa nos defender-nos do combate, né, desse combate que é uma cilada, essa cilada da ansiedade, que quantas vezes nos atrapalha, que com quantas vezes tenta nos impedir de viver quem realmente nós somos. Ok? Então, dito isso, vamos iniciar, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, conversando sobre a ansiedade, voltando aqui com o tema, o nosso tema de hoje. Fuja da ansiedade que te escraviza. Eu quero que você seja bem-vinda aqui nessa nossa conversa. E eu falo para você que sofre de ansiedade, para você que tem alguma tristeza,
angústia, se sente insegura, tem baixa autoestima, sofre com pensamentos negativos e talvez até tenha alguns sintomas depressivos, de depressão, porque a ansiedade, eu costumo dizer que ela está de mãos dadas com a depressão. Então é um caminho perigoso que pode te levar a uma depressão ou te deixar também deprimida. E eu gostaria de começar a nossa conversa enfatizando para você que a nossa fé, ela tem uma resposta para tudo. Por isso que eu sempre digo, se você olhar ali na minha bio, vencer a ansiedade à luz da fé católica. Então existe uma ansiedade, uma questão que te incomoda e que junto com ela traz tantos outros sofrimentos, assim como eu disse anteriormente, né? Baixa autoestima, insegurança, tristeza, mas aí vem uma luz que vem do alto, uma luz da fé, e a fé católica. Sim, eu gosto de deixar claro que é a luz da fé católica, porque é a minha religião, né? É a doutrina que eu aprendi e aprendo, e tudo que eu aprendo, eu gosto de passar o máximo de conhecimento para você. Então, talvez se você não se agrada, então eu gosto de colocar já desde o início que é a luz da fé católica, que nós vamos sim estar com a palavra de Deus, a Bíblia Católica Apostólica Romana e o Catecismo da Igreja Católica. E se você gostar também, talvez você ainda não é católico ou não é católica, né? Mas você também pode aprender e depois tirar as suas próprias conclusões sobre. Mas por isso eu gosto de deixar bem claro, até ali no link da minha bio, para que você não se sinta frustrada em algum momento, ok? Então essa nossa fé, essa luz que vem do alto, ela nos ajuda a lidar com esse tempo contemporâneo, esse tempo atual, onde a ansiedade ela tem aumentado a cada dia. Você percebe que a ansiedade, não só talvez em você, mas ao seu redor, quantas pessoas sofrem de ansiedade? Tem crises de ansiedade, jovens ansiosos, adultos ansiosos, crises fortíssimas, sim, de ansiedade. E essa ansiedade, ela pode ser comparada a uma buzina. Como assim, uma buzina? Sim, uma buzina de carro, de moto, um alerta. Porque aqui na minha cidade, é uma cidade pequena de 100 mil habitantes. Quando um carro buzina, quando eu estou dirigindo, e raramente você escuta uma buzina ou outra, mas você já tem alguma coisa acontecendo, alguém tá infringindo alguma lei ou está atrapalhando alguém e vem uma buzina. Então foi uma chamada de atenção. Mas aí, falando sobre buzina, eu me lembrei que agora, nesses últimos 30 dias, no mês de julho, que nós tiramos férias, né? Eu, meu esposo, as crianças da escola, nós tínhamos um sonho, assim, umas férias, essas férias onde nós viajamos agora em julho, foi programado já há um ano atrás. Nós estávamos ansiosos por essa viagem, nós esperamos muito essa viagem e foi uma viagem muito abençoada. Nós gostaríamos muito, nós tínhamos o desejo de levar os nossos filhos para Canção Nova e esse sonho ele surgiu para passarmos um final de semana e aí de repente a gente viu a possibilidade de passar 2 finais de semana na Canção Nova e ali no estado de São Paulo, onde eu tenho parentes ali também, né, uma tia e primos muito queridos ali naquela região.
E a gente conseguiu então ficar aí por volta de uns 20 dias viajando. E ali na Canção Nova, não sei se você conhece Cachoeira Paulista, de certa forma é perto do Rio de Janeiro. E o meu esposo, ele disse que ele tinha muita vontade de conhecer o Rio de Janeiro, que ele já tinha ido em uma praia lá, quando na juventude, né? Mas ele tinha muita vontade de conhecer ali o Rio de Janeiro, em especial o Cristo Redentor e o Maracanã. Se eu não me engano é o Maracanã, eu sempre confundo Morumbi com o Maracanã, mas o Maracanã é do Rio de Janeiro, né? Eu não sei aí na sua família como que é, mas aqui em casa todos são São Paulinos e gostam muito de futebol. E pegamos o carro então, não me recordo se foi numa terça ou quarta-feira. Levantamos cedinho, estávamos lá em Cachoeira Paulista, meu marido é um excelente motorista, pegamos o carro e fomos para o Rio de Janeiro. E para mim foi a primeira vez, né? E nós fomos, e já foi aquela tensão ali descendo a serra. Eu não sei se você é do Rio de Janeiro ou se você já foi lá. Então é um trânsito bem diferente aqui de nós, né, que moramos no interior por aqui. E quando chegou no Rio de Janeiro, entramos, né, na cidade maravilhosa, muitos carros, mas aí eu falei, gente, o que está acontecendo? Era buzina atrás de buzina, as motos buzinam, mas buzina muito. E aí demorou para eu entender. Ah, tá, eles estão buzinando por quê? Porque eles passam entre os carros e ele buzina para que os carros fiquem atentos de que eles estão passando, para que não haja um acidente ali. Então fez todo sentido naquela cidade enorme, quantas pessoas naquele trânsito, quantos carros e motos, aquela moto tão frágil ali no meio dos carros que ela buzinasse constantemente para que ninguém batesse nela. E para concluir a nossa história do Rio de Janeiro, sim, nós fomos no Maracanã, né? Conhecemos lá, foi um sonho, assim. Eu acabei não entrando para ver dentro do estádio. Eu fiquei esperando, comendo alguma coisa ali, tem uma recepção, umas lanchonetes ali, um restaurante, eu fiquei por ali, eles entraram lá e foi muito legal porque ficaram muito emocionados de conhecer o estádio e tudo mais, onde o Pelé esteve, tem todo o museu, toda a história, foi muito legal. Depois nós acabamos não conseguindo chegar até o Cristo porque estava em relação ao tempo, não queríamos andar à noite, né? E lá é tudo muito grande, tudo muito longe. E nós conseguimos voltar a tempo para uma missa que nós íamos assistir na Canção Nova com o padre José Augusto, se eu não me engano. E foi uma bênção, foi uma maravilha. Só que voltando ali para a buzina, isso me chamou a atenção. Esse destaque da buzina de chamar a atenção, sim, que é um alerta. E é isso que a nossa ansiedade, ela faz com a gente. Ela dá um alerta, porque pode haver algum perigo naquela situação. Então, poxa, ter ansiedade é normal. Sim, ter ansiedade é normal. Faz parte do nosso ser. Deus nos fez assim. Porque se nós não tivéssemos uma certa ansiedade, um certo medo de determinadas situações, poderia acontecer situações que poderíamos até perder a vida, por exemplo, ou você que às vezes está ali fazendo um alimento para sua família, você poderia se queimar numa fritura se você não tomar determinado cuidado com uma panela de pressão, né? Você sabe os cuidados que você tem que ter. Então a ansiedade é para dar esse alerta, opa, peraí, eu tenho que ir até aqui e tudo mais. Mas a ansiedade, por que ela tem atrapalhado tanto? Por que está se falando tanto de ansiedade? Porque a ansiedade, ela é um alarme que o nosso cérebro interpreta que há um perigo.
Mas aí, esse perigo, quando ele se torna exagerado, esse perigo exagerado, descontrolado na nossa mente, aí sim ela se torna uma ansiedade tóxica. Ela pode se tornar uma patologia. Uma patologia é o quê? É uma doença que precisa ser tratada, ou com medicamentos ou com terapia. Assim como é o meu caso, eu sou uma terapeuta, ok? Para ilustrar um pouquinho mais sobre o que acontece com o nosso cérebro, com esse medo e essa ansiedade tóxica exagerada, eu vou pegar aqui. Bom, o que diz aqui? Diz o seguinte: quando estamos expostos a alguma forma de perigo, ou quando nossa mente interpreta isso, então quando nós estamos numa forma de perigo, ou quando a nossa mente vai ver algo e vai interpretar que existe um perigo, talvez nem existe, mas a nossa mente já interpretou que existe um perigo. O que acontece? O nosso cérebro, ele vai trabalhar para liberar cortisol. O cortisol, ele é um hormônio do estresse. Então, aí esse hormônio do estresse sendo liberado, o que acontece? Acontece que com o ciclo, começa a gerar um ciclo da ansiedade e ele vai se intensificar em nós. E assim, nós vamos ficar em um constante estado de alerta. Ou seja, cortisol no nosso cérebro, mais alerta eu vou ficar, porque tem uma situação de perigo. Tá fazendo sentido? Então, ficamos cada vez mais presos às imagens, aos sons, aos acontecimentos negativos. Por exemplo, se você tem um medo de algo, você tem um medo que tem um ladrão, alguma coisa, tudo que você ouvir, você vai achar que é o ladrão, porque você está com medo de alguém invadir a sua casa. Por exemplo, um exemplo bem superficial esse que eu estou fazendo, mas para ver para tentar deixar claro como acontece isso, ok? E aí nós não conseguimos verdadeiramente nos desligar disso. Então, a todo tempo eu acho que tem alguém tentando mexer na janela, mexer no portão. A todo tempo eu estou ligada, ou seja, esse hormônio do cortisol sendo liberado na nossa mente. Isso é um mecanismo inconsciente de autodefesa, que nos faz permanecer em um intenso estado de medo e apreensão diante daquilo que o nosso cérebro interpretou como uma ameaça. Ou seja, se existe um medo que, mesmo não sendo real, mas o nosso cérebro, o seu cérebro, interpreta que sim, é um medo, uma ameaça muito grande, você vai pensar a todo tempo sobre esse medo, sobre essa ameaça, ok? Então, dando esse exemplo, lendo aqui essa parte do livro A Libertação da Mente Ansiosa, nós conseguimos reforçar o quanto essa ansiedade ela pode ser tóxica se nós realmente não controlamos esse medo, essa ansiedade, esse pensamento acelerado. Mas aí eu pergunto, aí vem as perguntas, né? Por que será que isso está acontecendo? Por que nós estamos vivendo com isso? Por que nós estamos vivendo com essa ansiedade tão ruim? Será que está correto nós vivermos assim, tão ansiosas, preocupadas, com medo exagerado? E diante de tudo isso, essa realidade da ansiedade e preocupações exageradas que estão nos prejudicando, será que nós temos que fazer alguma coisa? Ou a vida é assim, é normal, é muito normal viver dessa maneira, eu tenho que me adaptar com essa ansiedade, tomar um medicamento para me manter estável e seguir a minha vida? Mas para responder essas perguntas, eu vou convidar você a pegar a sua Bíblia.
Pega a sua Bíblia no Evangelho de São Lucas, capítulo 12, do versículo 54 ao 59. Diz assim, do Evangelho de São Lucas: Jesus dizia também às multidões: quando vedes uma nuvem no ocidente, logo dizes que vem chuva. E assim acontece. Quando percebeis o vento sul, logo dizeis que vai fazer calor. E assim acontece. Veja, Jesus está falando para o povo. Eu consigo olhar para o tempo e ver se vai chover, se vai fazer calor. Mas aí ele usa uma palavra forte, ele diz assim: hipócritas. Olha o que Jesus disse. Nos chama de hipócritas. Sabeis avaliar o aspecto da terra e do céu, e não sabeis avaliar o tempo presente? Não sabeis avaliar esse tempo que nós estamos vivendo agora com tanta ansiedade? E Jesus continua: por que não julgais por vós mesmos o que é justo? Quando, pois, estás indo com teu adversário ao magistrado, esforça-te por reconciliar-te com ele enquanto ainda estás a caminho. Senão ele te levará ao juiz, o juiz te entregará ao guarda e o guarda te lançará na prisão. Eu te digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nessa passagem, Jesus ele chama atenção para nós observarmos o tempo presente e durante o caminho nos reconciliarmos, ou seja, durante o nosso caminho aqui, entendermos e nos reconciliarmos com Ele, ou nos acertarmos, tirarmos o que está nos fazendo mal, porque aqui ele já traz sobre a questão do fim dos tempos, mas não é o que nós vamos focar principalmente nessa palavra. Nós vamos focar em 2 versículos, o 56 e o 57, aonde Jesus fala que você não sabe avaliar o tempo presente? Por que não julgais vós mesmos o que é justo? Então, por isso que veio aquelas perguntas. Será que nós temos que fazer alguma coisa diante de tanta ansiedade? Se nós sabemos julgar tantas coisas, por que então eu não paro e começo a julgar a minha realidade? Toda essa ansiedade que está me tirando a paz, que está me distanciando de Deus, que não me deixa rezar, que não me deixa dormir, faz sentido? E é importante observar então, a partir da luz da palavra de Deus, que Cristo ele pede para que nós conseguimos perceber o que está acontecendo e também interpretar o que está acontecendo. É muito normal tanta ansiedade, tanto sofrimento, crises de ansiedade, fugas, porque eu estou ansiosa, eu não consigo me controlar, preciso tomar um medicamento porque eu não consigo, eu não dou conta, é muita coisa, isso gera muita ansiedade. Volta lá no começo da frase. Eu disse, é normal. Você percebeu que eu disse é normal? Então, a partir de agora, veja, é comum essa ansiedade, sim, é muito comum, mas não é normal vivermos tamanha ansiedade. A nossa vida, ela pode ser muito mais do que essa ansiedade que nos prende, do que essa ansiedade que te prende. E Jesus te convida a olhar para si, a perceber o que está acontecendo e interpretar. E vamos para mais alguns exemplos. Como que você consegue perceber e interpretar? Talvez você conversa com alguém, não sei se isso já aconteceu com você, mas hoje essa noite, às vezes você chega no seu trabalho, não sei o que você encontra, né? Amiga,
essa noite eu não dormi nada, estou acabada, destruída, não consegui dormir. Nossa, aí ela começa a falar, sabe, eu fui assistir uma série, e aquela série, mas o que aconteceu naquela? Nossa, tinha tanto tiro, tanta morte, tanto sangue, mas eu não conseguia parar de assistir aquela série. Eu fui dormir mais de meia-noite assistindo a série, e na hora de dormir, só tive pesadelo, não consegui dormir, agora acordei assim, ansiosa, com esse sentimento ruim e cansada porque eu não dormi direito. Veja como está claro. A partir de uma escolha de assistir um filme ou uma série, nesse caso a moça assistiu uma série, ela não, antes de dormir, ela simplesmente não dormiu bem e teve pesadelo. Parece óbvio, não é? Mas talvez a pessoa não perceba. Então, o que você poderia sugerir para essa moça? Olha, antes de dormir, porque são escolhas, ok? Ao invés de escolher assistir algo tão agressivo, assista algo que vai elevar a sua fé, acalmar a sua mente, acalmar o seu coração, como uma boa leitura, ou uma boa pregação, ou uma música, um louvor que vai acalmar o seu coração, certo? Também tem aquelas pessoas que podem, não só na hora de dormir, mas durante o dia, sente um medo tremendo, sente um medo de sair de casa. Imagina os filhos, o esposo que sai de casa e você fica em casa, né, cuidando do seu lar, ou quando você pega o seu carro e sai. Quanto medo! Pode ser que essa pessoa que gere tanto medo da morte, medo de perder alguém querido, vamos ver uma realidade que possa acontecer, porque já aconteceu comigo, sabia? Comigo aconteceu o seguinte, eu era criança, onde eu morava passava um homem que se chamava Gil Gomes. Eu acho que era isso, era Gil Gomes. Era um jornal policial que mostrava roubo, sequestro, morte, tudo que era de ruim ali na cidade, na região, passava. E sem saber, né, a minha mãe na época deixava ligada essa TV e ouvindo, e eu ali indiretamente, lógico, às vezes você fica até, nossa, o que será que aconteceu com aquela moça que foi sequestrada e tal, né? E eu comecei a desenvolver um medo que não era normal. À noite, eu achava que tinha alguém mexendo na porta de casa. E eu falava, mãe, parece que essa noite eu ouvi alguém mexendo na maçaneta de casa, de entrar. Até que eu cheguei ao cúmulo de estar... Uma vez o meu pai estava dormindo e eu estava próxima, e ele dormindo já, um sono pesado, e eu escutei, isso era noite, né? Mais próximo já na hora de dormir, meu pai já estava dormindo, e eu ouvi algo serrar, sabe? Uma serra, para mim era algo serrando assim. E aí eu falei, mãe, parece que tem alguém serrando a grade da janela do quarto. E aí eu fiquei com aquilo, e daí eu fui acalmando e minha mãe falou, não tem nada. Quando eu fui ver, vocês não acreditam o que era. Era a respiração do meu pai ali, acho que ele estava no travesseiro, ou o que estava perto ali, que eu sentia, eu ouvia, né? Sentia não, eu ouvia aquela respiração. E olha o que a minha mente fez, ela ouviu, já ligou com alguém tentando serrar a grade da janela do meu quarto. Ou do quarto, né, daquele dia ali, que estávamos em casa. E aí eu acho que a minha mãe, né, ela entendeu o que estava acontecendo e ela falou, não, a gente está assistindo muito essas coisas, vamos parar de assistir isso. E olha só, eu era uma criança, o meu cérebro já fez tudo isso. E o seu cérebro, o nosso cérebro, ele não sabe distinguir o que é real do imaginário. E aí um exemplo mais atual.
não sei se você escuta TV na hora do almoço, você já acorda e já liga a TV para ouvir as notícias do dia e tudo mais. Aqui em casa a gente tem esse costume de sempre de estar com a TV ligada, mas não em jornais, né, em televisão, em canais católicos. Hoje o YouTube nos permite isso, mesmo que a TV aberta não esteja, então também fica um convite para você. Mas o que acontece? Você acorda, teve um assassinato, ou vamos pegar algo mais leve, um acidente de trânsito gravíssimo em determinado local. E isso de manhã, seu cérebro registrou, poxa, um acidente gravíssimo de trânsito. Na hora do almoço, você liga a TV de novo no jornal e tá falando a mesma notícia. Aí seu cérebro vai somar, seu cérebro não vai achar que é a mesma, não vai entender que foi o mesmo acidente. O seu cérebro ele vai entender que teve um de manhã e um à tarde. Aí à noite você vai ouvir de novo o jornal e vai falar a mesma notícia. Então o seu cérebro, ao invés de entender que foi um acontecimento, ele vai entender que são 3 acontecimentos muito mais graves e fortes do que um. Então a proporção multiplicou 3 vezes. Isso todos os dias, o seu inconsciente, ele vai começar a acreditar que é perigoso sair de casa, que se algum familiar meu sair de casa ou eu sair de casa de carro e em determinado local, rodovia, vai sofrer um acidente gravíssimo. E aí eu vou ter um medo muito grande, eu vou ter muito medo e vai aumentar, e a todo tempo ele vai dizer, se a pessoa saiu, você está preocupada que ela saiu e pode acontecer um acidente. Por quê? Porque isso foi lá no inconsciente e gerou uma crença, e nós estamos um pouquinho mais a fundo. É uma crença do quê? De que é perigoso sair dirigindo em qualquer horário, principalmente à noite, né? Ou de dia, na rua. Por quê? Gerou uma crença. Mas como a crença é formada? A crença é formada com forte impacto emocional ou com repetidas vezes a mesma situação. Está fazendo sentido até aqui? Será que algum medo seu pode estar vindo de muitas informações que você ouve e o seu cérebro está tomando como verdade para a sua vida? Então, neste ponto, fica um convite para que você observe o que está acontecendo e interprete o que está acontecendo. E aí, você também tem o poder de escolha. Se você percebeu e interpretou que determinado comportamento, lembra do filme ou de assistir muito telejornal ou ver muitas notícias negativas, isso está interferindo na sua vida, a escolha é sua de você mudar de canal, o que você vai escolher para assistir. Ok? Então, essa escolha, primeiro, perceber, interpretar e escolher. Ok? Continuando aqui, eu gostaria de falar para você que estão estudando cada vez mais como deixar as pessoas mais ansiosas. Existem estudos que querem sim nos deixar mais ansiosas, principalmente através do celular. Principalmente, que é o que mais todo mundo tem celular. Hoje você olha, todos têm celular. E o próprio comércio quer te deixar mais ansiosa, porque foi comprovado que pessoas mais ansiosas, elas gastam mais. Já aconteceu isso com você? Você já se percebeu assim? Talvez você está ansiosa com alguma situação e você gastou mais do que devia e depois até pensa, poxa, eu não deveria ter gastado assim. Já aconteceu isso com você? Comigo já. Comigo já aconteceu sim, já observei sobre isso também. E
E aí, falando um pouquinho mais sobre isso, sabia que nunca houve uma geração que inventou tantas necessidades? Eu tenho que, eu preciso que fazer isso. Quantas coisas dizem para nós que nós precisamos? Quantas coisas do nosso corpo dizem que nós precisamos? Colocar silicone, por exemplo, fazer uma lipo, fazer botox. Eu preciso que o meu cabelo fique parecido com determinada atriz. Cílios postiços, eu preciso, né? Eu preciso agora fazer a sobrancelha flow. Agora a moda é flow, agora a minha sobrancelha é flow. Eu preciso, né? Senão eu estou desatualizada. Eu preciso ter aquele tênis lá que estão usando. Eu preciso. Você já observou que talvez as nossas avós não precisavam de tantas coisas que nós precisamos hoje? E viviam talvez muito mais alegres e saudáveis do que nós? Então existe esse robôs aí, né? Robôs, a tecnologia, a inteligência artificial, que ela nos leva a ter essa necessidade de ter coisas que muitas vezes talvez nós nem precisamos. Mas aí é importante ter esse cuidado, essa ansiedade de coisas que não precisamos, essa geração que precisa de tantas coisas, ok? E aí, voltando à palavra de Jesus, no Evangelho de São Lucas, Jesus vai perceber: interprete o que está acontecendo nesse mundo, interprete o que está acontecendo nesse tempo, interprete, perceba o que está acontecendo, perceba que existe uma manipulação que quer te deixar ansiosa para você consumir mais. E para afirmar mais a nossa orientação, a nossa direção, eu vou pedir, não sei se você tem o catecismo da Igreja Católica, mas é a palavra da igreja. Eu vou pedir para você pegar, mas nós vamos, se você tiver aí com você, mas vamos ler juntas aqui o Catecismo da Igreja Católica, número 1788. Ele vai nos orientar a como interpretarmos todos esses acontecimentos. Tá bom, Cibele, aí você vai falar assim: Cibele, realmente, estamos ansiosas, estou ansiosa. Realmente, inconscientemente forçam a dizer que eu tenho que comprar determinada coisa, que eu tenho que fazer tal coisa no meu corpo, com roupas e tudo mais. Mas aí como que nós vamos interpretar? Já que nós começamos a perceber que tem alguma questão aí nesse mundo, nessa tecnologia que está nos levando à ansiedade, como que nós vamos interpretar? Nada melhor do que a palavra da igreja para nos ajudar. Vamos ler aqui, eu vou ler aqui com você, e depois nós vamos discutir um pouquinho sobre isso. Então, lá no Catecismo da Igreja Católica, número 1788. Para tanto, o homem deve se esforçar por interpretar os dados da experiência e os sinais dos tempos, graças à virtude da prudência. Vamos lá, virtude da prudência, aos conselhos das pessoas sensatas e à ajuda do Espírito Santo e dos seus dons. Então, o catecismo, ele diz que nós devemos interpretar esses acontecimentos com uma virtude de sermos prudentes, com o conselho de pessoas sensatas e a ajuda do Espírito Santo. E aí são 3 itens. Vamos falar um pouquinho da virtude da prudência. O que é essa virtude da prudência? Ser prudente.
ter uma consciência bem formada, entendermos o que é bom e o que é mal, fazer o que devemos fazer pelo bem e tirar o mal da nossa vida. Isso está junto do quê? Das nossas escolhas. Como estão as suas escolhas? É importante termos escolhas ecológicas, podemos dizer assim. Escolhas que vai fazer bem não só para você, mas para os seus. Nós, mulheres, se você é casada, qual é a ordem das prioridades? Primeiro, claro, sempre Deus. Segundo, a família, o seu lar. Se você é dona de casa, se você é esposa, se você é mãe. E terceiro, o trabalho. Se você começa a inverter essa ordem, colocar o trabalho na frente de Deus, na frente da família, você já não está fazendo o bem que você deveria fazer. Talvez tenha alguém que está precisando de você ali e você não foi. Uma escolha mais ampla de entender. Talvez você estude e trabalhe em uma grande empresa e você almeja muito uma promoção e te dão essa promoção. Vai dobrar o seu salário. Sim, vai dobrar o seu salário, tudo o que você gostaria. Mas para isso você vai ter que ficar 6 meses fora fazendo um treinamento. Você não vai poder levar ninguém da sua família. E depois você vai ficar vindo em casa a cada 15 dias. Isso é bom para sua família? Então não é ecológico. Mas com esse dinheiro eu vou conseguir comprar um terreno assim, mas eu vou ter que ficar por 2 anos trabalhando assim. Veja por 2 anos o tempo que você pode perder de estar com um filho seu, de conviver com seu esposo. Se você pesar na balança, talvez esse terreno saia mais caro do que você não ir para esse emprego e ficar com a sua família. Então, escolhas ecológicas. Eu estou dando um exemplo grande, mas aí existem as pequenas escolhas, assim como nós falamos. A escolha do filme que você vai assistir, do telejornal, se você vai assistir, o que você vai ouvir antes de dormir, ler antes de dormir. Está bem? Agora, o conselho de pessoas sensatas. Quando você está com algum problema, quando você vai reclamar ou querer se queixar dessa ansiedade, com quem que você vai conversar? Você procura conversar com alguém que já venceu essa ansiedade, que realmente pode te ajudar nessa ansiedade? Ou você vai procurar alguém que às vezes está pior que você e vai te ajudar a afundar e vai falar para você, amiga, o mundo realmente está muito difícil, né? Deus podia me levar mesmo, vai te deixar mais depressiva. Então veja quem você escuta. Procure escutar a igreja. Hoje a internet tem tantos meios de você se aproximar mais da igreja, de padres, de freiras, de pessoas entendidas que também podem te ajudar. E claro, talvez a mais importante desses 3 itens, buscar sempre a ajuda do Espírito Santo para interpretar a ansiedade que estamos vivendo. Buscar essa ajuda do Espírito Santo para ele nos ajudar, para te ajudar a viver, a escolher, a fazer escolhas certas, a perceber, a entender, a interpretar e escolher da maneira certa o seu posicionamento que você tem feito hoje. E também tem um outro ponto que eu gostaria de falar para você. Eu disse para você que seria tantos assuntos importantes que um ponto importantíssimo também. Você não precisa dar conta de tudo. Está muito comum, muito
comum dizer que é preciso ter alta performance, principalmente nós mulheres, que somos diferentes dos homens. Nós conseguimos trabalhar, cuidar da casa, cuidar dos filhos, do esposo, cuidar dos pais que às vezes estão doentes e precisam da nossa ajuda, e também até fazer hora extra se o nosso patrão pede, não é verdade? E aí você também consegue cuidar da sua alimentação, consegue fazer academia, estar com o corpo em dia, fazer as unhas, fazer o cabelo, fazer uma limpeza de pele. Sim, nós somos mulheres, nós conseguimos tudo. Nós temos alta performance, não é assim? Você consegue, todos conseguem. É muito comum hoje em dia ouvir isso. E a palavra limitada, se alguém diz que você é limitada, meu Deus, não posso ser limitada. Mas o que eu quero te trazer é que você não precisa dar conta de tudo. Procure parar um pouco, fazer uma coisa de cada vez. Fazer tudo ao mesmo tempo faz mal, te prejudica o seu físico, a sua mente, o seu intelecto, a sua saúde. Então, o convite, sim, a fazer uma coisa de cada vez. Estipular as prioridades, mas fazer um pouco dentro do seu limite. Você vai ver que vai ficar mais leve. Como está... não coloquei também o tempo de oração, a mulher que reza. Como que está o seu tempo de oração com Deus? Ao final eu vou te convidar para uma oração breve, mas eu vou te convidar que se você está aqui, se nós estamos aqui, e podemos estar um pouco mais tranquilas, em paz, depois que terminar essa live, né? Então faça a experiência de respirar, organizar. Isso pode ser o tema de outra live, como nos organizarmos, né, com tantos afazeres. Mas é possível, sim, é possível se organizar, priorizar, como eu disse, Deus, família. E se você conseguir, talvez fazer uma caminhada de 15 minutos, um tempo de oração, você vai ver como ajuda. Como ajuda. Então, interpretar é sair desse movimento de ansiedade. Você precisa de um tempo na sua mente para Deus. Só que além desse tempo para Deus, para você vencer essa ansiedade, é preciso conversão. Eu até coloquei um post esses dias. Uma mulher segurando um guarda-chuva e a chuva caindo ao redor. Se você busca vencer a ansiedade com meios científicos, com a neurociência, ótimo, você vai ficar bem. Mas é como se você terminou sem Deus, mas você vai ficar bem. Você vai estar segurando um guarda-chuva, a graça vai estar acontecendo em volta e você ali no meio sem se molhar. Agora, se você procura curar a ansiedade, vencer a ansiedade com a ciência, com a neurociência, se autoconhecendo e principalmente com Deus, você vai ser lavada por essa chuva. Você vai realmente vencer por completo toda essa situação e estar pronta para as próximas que virão. Porque nós sabemos que a nossa vida é cheia de altos e baixos. Então é preciso ter a conversão. Porque quando você tem a conversão, quando você está com Deus, aquela dificuldade, essa dificuldade que você tem aí agora, de medo, de ansiedade, de angústia, de baixa autoestima, a partir do momento que você segura nas mãos de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, com a ajuda do Espírito Santo, você vai conseguir carregar essa cruz. Porque sem a cruz, sem passar por este sofrimento, não há a vitória plena. Então é importantíssimo, é muito importante que você olhe para o que você está vivendo hoje com amor,
com carinho, porque Deus permitiu você viver este momento. Mas aí vem um aprendizado para a sua vida e você vai sair mais forte dessa situação. E quem sabe, praticamente certeza, saindo dessa situação, você vai conseguir ajudar quem está ao seu redor. Assim como aconteceu comigo, e é por isso que eu estou aqui falando com vocês, porque eu tenho uma história e ela continua, e com certeza tem altos e baixos sempre, mas sempre olhando para a cruz, sempre olhando para Cristo. E é possível sim você vencer a ansiedade à luz da fé católica. E aí é o convite de estarmos aqui juntas hoje. E nós estamos encerrando essa live, mas antes de encerrar, até pelo horário, eu não sei o que você vai fazer hoje, mas um convite. Procure não assistir coisas negativas, filmes tristes, de morte, de desamor, nem jornais com notícias tão pesadas, né, que às vezes não, eles precisam do Ibope ali para aqueles trabalhadores dos telejornais, nem sites de notícia, de fofoca, que vão ficar que você vai se comparar como a pessoa tá bonita porque ela colocou botox, você ainda não colocou. O meu convite agora é de rezar o terço pela libertação da mente ansiosa. É um terço com várias jaculatórias. É um terço com um tempo aí de 5 a 10 minutos. Se você não rezou hoje e deseja ter esse momento com Deus, ou se você já rezou hoje, já esteve ao Santíssimo Sacramento, eu te convido também a estar aqui comigo, encerrar essa live comigo, em paz. Se você puder parar o que você está fazendo agora, pegar o seu terço e rezar comigo para acalmar o seu coração, será muito bom. Se você também não puder, porque talvez você tenha algo que te impeça de fazer agora, de pegar o seu terço, me acompanhe, reze comigo. É tão simples. O nosso Deus é tão simples. Basta abrirmos o nosso coração. Vamos juntas então rezar o terço pela libertação da mente ansiosa. Esse terço, essa oração, ela está no link da minha bio, caso você ainda não tenha baixado, não tenha percebido, está lá no link da minha bio. É só baixar e você já fica com ele no seu celular. Então, terço pela libertação da mente ansiosa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Na primeira dezena, nós vamos repetir em cada conta do terço
a seguinte jaculatória: Jesus, acalma meu coração e dá-me a tua paz. Jesus, acalma o meu coração e dá-me a tua paz. Jesus, acalma o meu coração e dá-me a tua paz. Jesus, acalma o meu coração e dá-me a tua paz. Jesus, acalma o meu coração e dá-me a tua paz. Jesus, acalma o meu coração e dá-me a tua paz. Jesus, acalma o meu coração e dá-me a tua paz. Jesus, acalma o meu coração e dá-me a tua paz. Jesus, acalma o meu coração e dá-me a tua paz. Jesus, acalma o meu coração e dá-me a tua paz. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Na segunda dezena, Jesus, acalma minha mente e reina em meus pensamentos. Jesus, acalma minha mente e reina em meus pensamentos. Jesus, acalma minha mente e reina em meus pensamentos. Jesus, acalma minha mente e reina em meus pensamentos. Jesus, acalma minha mente e reina em meus pensamentos. Jesus, acalma minha mente e reina em meus pensamentos. Jesus, acalma minha mente e reina em meus pensamentos. Jesus, acalma minha mente e reina em meus pensamentos. Jesus, acalma minha mente e reina em meus pensamentos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Terceira dezena, rezemos. Jesus, liberta-me do medo e aumenta a minha fé. Jesus, liberta-me do medo e aumenta a minha fé. Jesus, liberta-me do medo e aumenta a minha fé. Jesus, liberta-me do medo e aumenta a minha fé. Jesus, liberta-me do medo e aumenta a minha fé. Jesus, liberta-me do medo e aumenta a minha fé. Jesus, liberta-me do medo e aumenta a minha fé. Jesus, liberta-me do medo e aumenta a minha fé. Jesus, liberta-me do medo e aumenta a minha fé. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Na quarta dezena, rezemos. Jesus, liberta-me da ansiedade e ensina-me a confiar. Jesus, liberta-me da ansiedade e ensina-me a confiar. Jesus, liberta-me da ansiedade e me ensina a confiar. Jesus, liberta-me da ansiedade e me ensina a confiar. Jesus, liberta-me da ansiedade e me ensina a confiar. Jesus, liberta-me da ansiedade e me ensina a confiar. Jesus, liberta-me da ansiedade e ensina-me 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 a confiar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Na quinta e última dezena, rezemos juntas. Jesus, enche-me com o poder do teu Espírito. 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 Jesus,
enche-me com o poder do teu Espírito. Jesus, enche-me com o poder do teu Espírito. Jesus, enche-me com o poder do teu Espírito. Jesus, enche-me com o poder do teu Espírito. Jesus, enche-me com o poder do teu Espírito. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve, Rainha, Mãe da Misericórdia, vida e doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E após, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigada pela sua companhia, por rezarmos juntas esse terço da libertação pela ansiedade. E então nós vamos encerrando a nossa conversa de hoje e eu quero perguntar para você, qual aprendizado você vai levar dessa nossa conversa de hoje? Coloca nos comentários, eu vou ficar muito feliz em saber. E também compartilhe essa live. Talvez tem mulheres que também precisam saber um pouquinho sobre isso e rezar um pouquinho para que consiga vencer a ansiedade à luz da fé católica. Então, uma boa noite, um grande abraço para você e até o nosso próximo encontro.